Boa tarde, Celi, tudo bom? Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Nós já estamos no ar, pode começar, só vai aparecer e só vai falar, por enquanto, quem está falando, só vai aparecer quem está falando, você pode começar e apresenta, e aí a gente começa, tá bom? Tá bom, vamos Bons ver como trabalhos é. pra gente. Hã? Bons trabalhos para a gente. Bons trabalhos para nós. Bom, o meu nome é Celi Cavalari, eu sou psicóloga, psicanalista, atualmente conselheira da REDUC, que é a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. Nós estamos dando início a uma nova fase da REDUC, sob a coordenação da gestão, né, que é presidida pelo Oswaldo Fernandes, e que, para dinamizar essa nova gestão, estamos ampliando o grupo e as discussões e começando com uma série de lives com conversas insurgentes. Vamos começar hoje discutindo a criminalização da redução de danos e de 1989 em 2021, porque estamos vivendo novamente uma fase de necessidade da discussão da redução de danos e o que significa, e é importante discutir o que é essa criminalização nesse momento, porque alguns movimentos sociais estão sendo novamente criminalizados por fazer um trabalho importantíssimo de transformação de possibilidades para as pessoas usuárias de drogas num sistema que está extremamente doente. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o Bruno Logan, né, que vai dar início a essa apresentação. O Bruno é psicólogo, ele é psicólogo no consultório de rua de Diadema, ele também é conselheiro do Conselho Estadual de Políticas de Drogas de São Paulo e é da diretoria da REDUC, e também faz um programa chamado RD com Logan, de esclarecimentos na área de redução de danos. Então, peço que o Bruno se apresente e inicie a sua fala. Obrigada pela presença, e é um prazer estar compartilhando essa live com você, uma honra. Na verdade, a honra é toda minha, assim, fazer uma live hoje com tantas pessoas que eu admiro tanto, assim, eu estou até ansioso para poder fazer essa live, e agora eu vou ter até que exercer aqui o meu poder de síntese para poder diminuir o máximo possível e falar o mais rápido possível, porque eu tenho bastante coisa para poder falar, são apenas 20 minutinhos. Deixa eu abrir aqui a minha tela para vocês. Então tá. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Se alguém puder me dar um alô aí no WhatsApp se vocês estão vendo a minha apresentação, por favor. Alguém me fala sim? Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Alguém me dá um alô aí no WhatsApp se vocês estão vendo a minha apresentação, por favor. Sim, estão vendo. Perfeito. Bom, então, vamos falar um pouco sobre a criminalização da redução de danos, mas para isso eu gostaria muito de fazer um levantamento histórico rapidinho, né, para poder
falar de onde nós estamos falando, por que estamos falando, né, do que estamos falando, e eu gostaria muito de comentar sobre a história da redução de danos em si, né? Porque não à toa estamos fazendo essa live hoje, justamente por conta do dia 24 de novembro, que é o dia da história, né? Que é um dia histórico da redução de danos no Brasil, que é quando ela se torna política pública a primeira vez no país, né? Mas antes eu gostaria de começar lá atrás, falando sobre 1929, né? De quando começa a ideia da redução de danos no mundo. E ela inicia com o relatório Holliston, né, que sugere ali para que as pessoas, para que os médicos prescrevessem opiáceos para as pessoas que faziam uso de drogas, né, isso em 1929. Mas eu não vou focar muito nesse período histórico, vou focar aqui em 1980, na Holanda, com os Junkin Bonds, né, quem eram os Junkin Bonds? Os Junkin Bonds, essa foto foi batida por uma pessoa, a pedido desse sujeito que está se injetando com heroína. Ele faz parte do grupo dos Junkin Bonds, ele pediu para poder bater essa foto, então por isso eu estou mostrando ela desse jeito. E esse jovem, ele fez parte de um grupo chamado Junkin Bonds, né? Quem eram os Junkin Bonds? Era um grupo de usuários de drogas na Holanda, que começaram a se manifestar, fazer manifestações, debates públicos por um pedido de mudança de lei no país deles. Por quê? Porque nesse período a Holanda não permitia que as pessoas comprassem seringas na farmácia, e os usuários que faziam uso de drogas injetáveis, heroína e tudo mais, eles estavam percebendo que eles estavam adoecendo, eles estavam ficando doentes, justamente porque quem tinha seringa compartilhava a seringa, e eles começaram a fazer manifestações justamente para poder mudar a política do país deles, né? Depois de manifestações e debates públicos, o governo holandês permitiu que os usuários pudessem comprar seringas nas farmácias sem prescrição médica, até porque nenhum médico iria prescrever uma seringa para um usuário de droga para que ele pudesse usar droga, né? E aí eles estavam justamente pedindo uma mudança de política pública, né? E aí eu gostaria de fazer um paralelo bem rapidinho, assim, que qual grupo no Brasil de usuários se reúnem justamente para poder pedir uma mudança de política pública no seu país. Obviamente, estou falando da Marcha da Maconha. Então, a redução de danos, ela começa na Holanda ali em 1980, justamente com o movimento dos usuários de drogas, né, para pedir a mudança de uma política pública. Exatamente o que acontece hoje com a Marcha da Maconha, né, que é um grupo de usuários que se reúne com o intuito de mudar, com o intuito de propor uma mudança na atual política de drogas, né, na atual lei de drogas no país. E isso não é uma coisa que acontece somente no Brasil, né? Esse movimento ele acontece em diversos lugares do mundo, né? Tanto aqui em cima vocês têm um ônibus escrito Nice People Take Drugs, né? Pessoas legais usam drogas, né? Então, para poder dizer assim, quem usa droga não é só bandido, não é só marginal, né? Então, são pessoas que são pais de família, são estudantes, são médicos, são psicólogos, enfim. Então, são pessoas, são jornalistas, enfim. Então, não é só as pessoas que fazem uso de drogas que são bandidos, que são marginais, né? Então, é um movimento lá. E aqui embaixo vocês têm um panfletozinho que fala sobre uma chargezinha falando que a criminalização mata os usuários de drogas. Essa chargezinha, ela é do Canadá, então lá no Canadá também tem um grande movimento de usuários de drogas, né? Que busca ali a mudança de política pública do seu país. E aí eu tive o privilégio de estar lá no Congresso Internacional de Redução de Danos em 2017. Lá eu tive contato com essa associação de pessoas que fazem uso de drogas do Canadá, né? E aí foi muito interessante que quando estava rolando ali a plenária e uma pessoa que é do governo que estava ali, os usuários tinham uma série de críticas, né, falando assim, olha, enquanto vocês ficam ali discutindo, enquanto vocês falam, a gente está morrendo, né, com uma ideia de pedir salas de uso seguros no Canadá e tudo mais, e isso eles conseguiram, né, hoje o Canadá tem salas de uso seguro, mas eu estou só passando aqui rapidamente para poder mostrar a importância do usuário para pensar a política pública voltado para usuários de drogas, né, que muitas pessoas falam assim, mas
a Marcha da Maconha é um grupo ali de usuários que fica querendo legislar em causa própria. É óbvio que é em causa própria, né? Imagina um grupo de homens se reunir para poder pensar política pública para a mulher, ou um grupo de homens brancos se juntarem para poder pensar política pública para os negros. Enfim, aí você pode pegar, né, um grupo de pessoas que são homens cis para pensar, ou homens e mulheres cis para poder pensar política pública para a comunidade LGBTQIA+. Óbvio que essas pessoas podem participar, mas o protagonismo, a fala, é justamente dessas pessoas que vão sofrer e vão participar, vão estar ali atuando justamente, essa política vai estar atuando justamente por esse público. Então, eles merecem, sim, ter uma voz ativa, né, um lugar para poder falar, né, um lugar de fala mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil a gente tem a Associação Cultural Canábica de São Paulo, né, a CUCA. Eu sou associado à CUCA, apesar de não fazer uso de maconha. E aí eu acho uma coisa curiosa, porque muitas das vezes na internet as pessoas ficam tentando me ofender, né, dizendo, você é maconheiro, não sei o quê. Bom, não fumo maconha. Eu acho que se as pessoas quisessem me ofender, poderiam me chamar de outra coisa, talvez, sei lá, proibicionista. E para quem não está habituado com esse termo proibicionista, é o que hoje é muito comum, e a gente escuta muito que falam dos negacionistas, só que os proibicionistas está ali vinculado com a questão das drogas, né, com a política de drogas. E aí, voltando agora a falar um pouco sobre Santos, aí a gente cai justamente em Santos, mas poder mostrar que isso não começa no Brasil, isso não tem início no Brasil. Eu, o Michel e a Ingrid fizemos um levantamento sobre quando então começa a redução de danos no Brasil, né? Eu tive uma inquietação muito grande. Não, tudo bem, nós sabemos que começa em 89, né? Mas, obviamente, a gente sabe, a gente tem ciência de que antes da ideia da redução de danos começar como política pública no Brasil, ela já existia em prática aqui, acolá. Então, algumas pessoas até trabalhavam numa lógica de redução de danos, mas nada muito oficial, nada muito certo. Então, a gente buscou um marco histórico da redução de danos no Brasil, e esse marco histórico seria, então, a primeira vez que a redução de danos se torna política pública no Brasil. Esse foi o marco, então, que a gente buscou. Então, a gente foi na Hemeroteca de São Paulo, na Hemeroteca de Santos, e nós fomos também no jornal A Tribuna. Aqui nós estamos justamente na Tribuna, então, esses livros grandes aqui, então, cada livro desse aqui são 6 meses de jornal da Tribuna, né? Então, 2 livros desses, 1 ano. E a gente leu de janeiro de 1989 até até dezembro de 1989. E aí, algumas coisas curiosas que a gente encontrou, que foi o seguinte, olha, por exemplo, essa charge aqui, né, que fala assim, a guerra começa em casa, a droga é uma droga. E aí, do lado, com a Antártica, você faz tintim na época do blém blém, quer dizer, beba álcool em casa, comemorando o Natal, mas a guerra contra as drogas começa em casa, né? Então, várias coisas muito interessantes. Eu poderia fazer aqui uma fala para vocês de 3 horas, só para poder mostrar os recortes de jornais que a gente encontrou lá, mas eu fiz uma pequena seleção justamente para falar especificamente, do aniversário da redução de danos. E aí a gente conseguiu encontrar, então, no jornal A Tribuna, no dia 24 de novembro de 1989, a prefeita Thelma de Souza, que hoje ela é vereadora da cidade de Santos, mas na época ela era prefeita. Aqui do lado dela está o Davi Capistrano e o Fábio Mesquita ao lado. Então, aqui do lado, fala, né, que hoje, às 7h30 da noite, a Thelma de Souza diz ali que a partir daquele momento o Santos iria fazer trocas de seringa. Então, a gente encontrou esse período histórico, legal que aqui tem até o dia exato, aqui no dia 24 de novembro de 89. Então, achei muito interessante isso, a gente até publicizou um pouco isso, eu fiz um vídeo para o meu canal do YouTube, enfim. Então, a gente contou um pouco dessa história. E aí, troca de seringa evita com a contaminação da AIDS, né? Então, era a ideia muito de que as pessoas pudessem fazer a troca de seringa justamente para não poder compartilhar e não poder se contaminar com hepatite, com AIDS, enfim.
Aqui, ó, muito interessante, eu peguei um texto bem pequenininho aqui, ó, que fala o seguinte: para desenvolver qualquer trabalho junto a este grupo, Capistrano defende a participação de ex-drogados que teriam, assim, facilidade de penetrar nesse meio para difundir os esclarecimentos sobre os riscos de contaminação. Quer dizer, desde o início da redução de danos no Brasil, os redutores de danos eram usuários de drogas ou eram ex-usuários de drogas, enfim, justamente porque eles tinham a linguagem daquele período, né, eles tinham a linguagem daqueles grupos de pessoas, que era muito mais fácil você ter um usuário de drogas ou um ex-usuário de drogas para poder acessar esse grupo de pessoas, porque tinha a mesma linguagem, tem ali os mesmos símbolos e sinais para poder conversar com essas pessoas, ter uma aproximação muito mais fácil do que você pegar uma pessoa que não é usuário de droga, um médico, um psicólogo, enfim, com um jalequinho, uma pastinha, e vai lá entrar nos mocós e tudo mais. Então, a redução de danos começa no Brasil justamente junto com a participação dos usuários de drogas, e isso é muito importante. Talvez até esse seja um dos motivos pelo qual a redução de danos é vista como uma apologia, né? Porque muitos dos jornais falavam assim, que era um absurdo ter usuário de drogas, porque eles iam ajudar os outros usuários de drogas a fazer o uso de drogas, enfim, é uma pena que eu não vou conseguir mostrar todos os jornais, tem assim, muitas coisas interessantes para poder mostrar, mas fica aqui bem claro que os usuários estavam participando desde o início. Ex-viciados, então, ajudam a combater a AIDS aqui no dia 24 de outubro de 1990. Então, assim, é interessante também mostrar as datas que esses jornais foram publicados, porque dá uma ideia ali de linha de tempo, mesmo, linha de raciocínio aqui para poder nessa apresentação. Aí, a promotoria, então, é contra a dar seringas para os usuários de drogas. E daí uma história que se conta muito, que a gente consegue ver muito, assim, em muitos artigos da época, inclusive até de hoje, assim, publicações de livros, capítulos de livros, a gente encontra essa história contada de uma forma que fica muito sem muita definição e que dá a entender coisas diferentes, né? Muito se conta, por exemplo, que a redução de danos ela começa em Santos, mas ela não começa muito bem, porque o Ministério Público proibiu e que ele foi contra. Então, não fica muito claro se ela começa no dia 24 de novembro de 89, às 7h30 da noite, e às 8 horas da noite o Ministério Público proíbe. Isso não fica muito claro nesses livros, nesses artigos que eu encontrei, mas nos livros, nos jornais que eu encontrei da época, dá uma ideia para a gente, né? Então, no dia 2 de dezembro de 89, tem essa matéria aqui que fala que continua a distribuição de seringas, né? Tem uma outra aqui que é muito interessante, no dia 6 de dezembro, que diz que greve interrompe a distribuição de seringas. Não, era greve dos funcionários públicos, né, de Santos. Então, isso mostra para a gente que, apesar do Ministério Público ter proibido a distribuição de seringas em Santos, por um pequeno período na história, ela chegou de fato a acontecer. E eu acho que isso é bastante interessante deixar claro também. Por exemplo, aqui, ó, no dia 6 de dezembro de 89, né, a troca de seringas, Santos, onde em cada 1.500 habitantes tem AIDS, tenta diminuir a incidência da doença distribuindo seringas descartáveis a drogados. Aí Fábio Mesquita fala, né, trocamos a seringa usada pelo kit novo, que tem uma foto dele bem novinho. E aqui, ó, os promotores asseguram que a conduta do secretário Davi Capistrano Filho é ilegal e equipara ao tráfico de entorpecentes, crime punido com pena que varia de 3 a 5 anos de reclusão. Mesmo assim, o secretário vai manter o programa de distribuição. A maioria da comunidade médica da Baixada Santista é favorável à doação de seringas e agulhas descartáveis aos drogados. Quer dizer, apesar do Ministério Público ser contra, né, tem vários jornais que falam que eles são contra e tudo mais, inclusive tem um padre da época que era uma figura bastante importante politicamente em Santos, ele fala muito, deu muita entrevista, enfim. Em outro momento eu posso mostrar isso para vocês. E aí, em dia 2 de outubro de 1991, Justiça proíbe a distribuição de seringas a drogados. E aí, aqui, ó,
o Ministério Público entrou com ação em março, né? E aí somente em outubro de 91 a Justiça consegue proibir. Essa foi a única matéria que eu consegui encontrar de janeiro a dezembro, começo de janeiro, dia 1 de janeiro até a 31 de dezembro, falando sobre a proibição do Ministério Público, que foi dado entrada em março, mas somente proibido em outubro de 91. Essa foi a única matéria que eu consegui encontrar. Se teve uma proibição antes, eu não sei, mas de qualquer forma ela chegou a acontecer. E aí, gente, para poder já finalizar a minha fala, e aí entrar com essa ideia de tipo, nossa, foi criminalizada a redução de danos em 89, em 90, ainda assim o governo firmou o pé e disse, não, nós vamos fazer, é importante fazer, e aí teve apoio dos médicos da época e tudo mais, mas ela teve uma tentativa de criminalização, dizendo que se você troca seringas ou se que você tenta ali de alguma forma diminuir a contaminação das DST-AIDS, né, principalmente da AIDS naquele período, que aquilo era um crime, né? E aí, gente, para poder colocar, né, que 1989 em 2021, contar um pouco sobre duas histórias que aconteceram comigo breves, assim, vou tentar ser muito breve. Em um determinado momento, um link surge em alguns grupos de redução de danos no qual eu faço parte, e esse grupo era da Marcha da Família contra as Drogas, né? E aí eu entrei no grupo, e a única pergunta que eu fiz nesse grupo foi, que dia será? Em segundos eu fui identificado por diversas pessoas que estavam nesse grupo e me expulsaram do grupo. E aí eu fui perguntar para o organizador tanto do organização, ele se coloca como organizador do evento e também se coloca, foi ele que criou o grupo de WhatsApp. Ele pergunta para ele, né, por que você me tirou do grupo? Eu só perguntei que dia que ia ser. Ele falou, olha, eu estou de olho em você há muito tempo, né? Você é desonesto, mandou a gente entrar no grupo, enfim. E aí, logo em seguida, ele coloca cara, eu vou te achar, eu vou te bater tanto que você nem faz ideia do que você como obriga. Aí eu perguntei o quê? E nunca mais falei mais nada. Eu imprimi todas essa conversa, tanto do grupo de WhatsApp, quanto nessa conversa privada que eu tive com essa pessoa, que foi muito rápido. Eu só perguntei para ele por que ele me expulsou, aí ele falou que ia me bater, que já me segue há muito tempo. Fiz um boletim de ocorrência por ameaça e injúria, mas também não levei para frente, porque eu acho que não dava, sei lá, eu acho que ia gastar tempo, esforço e dinheiro por uma coisa que não iria para frente. Enfim, essa passou. Logo em seguida, o governo, alguns representantes do governo federal se manifestaram em 3 lives falando sobre o que eu era um criminoso e que eu ensinava jovens e crianças a fumar crack, que eu falava que eu ficava ensinando na internet as pessoas a fazer isso, que eles iam me prender, que eles iriam me processar e não sei o quê. Então, isso, são pessoas de alguns ministérios, aí, de um ministério específico que está muito empenhado em financiar as comunidades terapêuticas no Brasil. Essa aqui são 2 lives diferentes, e eu tenho essas lives gravadas, nunca quis processar essas pessoas também, porque eu também acho que é perder tempo, é dar ibope para elas, tanto que eu coloquei aqui figurinha no rosto dessas pessoas, justamente para não identificar, porque eu também não quero ficar dando ibope para essas pessoas. E aí, para uma última live, a terceira e última live que aconteceu esse fato, dessas outras lives, eu não estava participando, me mandaram, uma delas, essa da direita que eu não estava participando, me mandaram, o cara tá falando de você aqui, eu falei, tudo bem, eu fiz até um stories no meu Instagram, publicando o cara falando, até falei assim, agradeci ele a propaganda que ele fica falando, você quer saber o que esse cara faz? Vai lá no Instagram dele, ele fica falando isso, aquilo, outro. Bom, para finalizar, nessa última live eu participei, até porque eu trabalho com política de drogas, então eu tenho que saber o que o governo está falando, e ele fica dizendo, assim, nessa live, que estamos financiando as comunidades terapêuticas como nunca se financiou no Brasil, e que não sei o quê. E aí eu fiz uma única pergunta para ele, a única manifestação que eu fiz no grupo gostaria de saber sobre o investimento dos CAPS-AD, serviços especializados do SUS, para o cuidado dos usuários de drogas. Quanto foi gasto nesse governo para poder ampliação? Ele não é do Ministério da Saúde, ele poderia simplesmente ter falado, olha, eu não sou do Ministério da Saúde, você precisa perguntar para o Ministério da Saúde. Eu sou de outro ministério, mas ele começou a me xingar, dizendo que eu era um bandido, que eu estava ensinando crianças e adolescentes a ficar usando crack na internet, e que eu era vagabundo, disse que ele falou assim, porque esse fulano aí, ele fica incentivando a redução de danos, em tom de que a redução de danos
é alguma coisa criminosa, é um crime e tudo mais, e no final do vídeo ele fala, olha, o seu processo já está sendo armado, já está sendo arrumado, você vai ser processado, seus vídeos vão ser retirados da internet e você vai ser preso. Eu tenho esses 3 vídeos gravados e guardados, não quis processar ele, era causa ganha, na minha opinião é ganho, conversei com 3 advogados, eu falei, Bruno, se você quiser, você pode processar, visivelmente é uma causa ganha, sim, mas eu pensei que isso daria dor de cabeça e que eu também não queria fazer isso, mas é isso, a gente fica permitindo esse tipo de coisa acontecer até que uma hora de fato aconteça, né, porque a coisa fica escalonando. Enfim, para finalizar, eu tenho um canal do YouTube, RD com Logan, tenho um canal do Instagram, RD com Logan também, vou continuar fazendo os vídeos, porque é isso, a gente não pode parar, e é isso, gente, muito obrigado pela atenção. Olá, nós aqui agradecemos a sua participação e a sua coragem também, né, Bruno, por esse enfrentamento. Acho que é importante discutirmos mesmo isso, porque essa não é uma causa individual, essa é uma causa coletiva de uma mudança de política, e né, você acabou de citar a Marcha da Maconha, e que eu me lembro desde 2011, assim, o Supremo deu uma declaração de que as pessoas podem sim se manifestar sobre a política de drogas que elas querem nesse país. Então, né, é um direito já legislado pelo Supremo, então, já reafirmado pelo Supremo que iria cumprir a Constituição, né, pela liberdade de expressão. Então, eu acho que é importantíssima essa sua colocação, sua apresentação, e acho que temos mesmo que publicizar isso.